Olá pessoal, nós estamos aqui para falar um pouco sobre uma data muito importante e muito alvissareira que se aproxima e que é a Páscoa. O que é a Páscoa para você? Acho que para grande parte da sociedade, a Páscoa representa ovos de Páscoa, coelhinhos, né? Festividades, né? E na verdade, né, isto até justifica que a Páscoa seja uma ocasião festiva pela importância que ela tem. Mas a Páscoa não é apenas coelhinhos, ovos e almoços, mas a Páscoa representa uma data muito importante para a humanidade. Quando foi a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi quando um povo estava cativo e aguardava a libertação. Este povo era o povo hebreu e que estava escravo no Egito. E nós sabemos, né, das pragas que houveram, né, ali naquele lugar decorrente da ação de Deus, e consta que às vésperas da saída do povo do Egito, Deus mandou que cada chefe de família israelita sacrificasse um cordeiro, imolasse, e o sangue deste cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas das residências. E isto seria um sinal para que aquela família fosse poupada mediante o juízo que Deus estava fazendo ali. E ali estava se construindo a história da salvação. Um povo que estava sendo alvo das intervenções de Deus para nos trazer a salvação. Posteriormente, nós vemos na lei que foi instituída por Deus aos hebreus, ao povo israelita que estava a caminho de Canaã, e por todo o período ainda, uma parte do período deles, né, na vida na terra prometida, havia a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, né, que foi transmitida ao povo. E nessa lei havia sacrifícios para a remissão do pecado do povo. E dos sacrifícios, né, nós conhecemos sobre o caso do sacrifício do cordeiro que era sacrificado para a remissão de pecados, periodicamente, e um cordeiro por família, por exemplo, e este cordeiro tinha que ser macho e sem defeito. Na verdade, o sacrifício de animais era um meio que Deus estava usando ali e que estava prefigurando a maneira como que Deus eternamente salvou a humanidade. O cordeiro sem defeito prefigurava a Cristo. E posteriormente, né, Cristo veio no seu devido tempo para ser então o Cordeiro de Deus, para ser sacrificado em favor da humanidade, da remissão dos pecados da humanidade. E nós lemos, por exemplo, no livro de João, do apóstolo João, quando João Batista apresenta Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto pode ser visto no primeiro capítulo de João, capítulo 29, em que diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, seguido a isso, vem, né, toda aquela história, né, em que João apresenta Jesus
e que fala, convém que ele cresça e que diminua eu. João batiza a Jesus, inclusive, né? E até ele fala, olha, mas era eu que devia ser batizado por vocês, né? Mas Jesus disse que assim era necessário para que cumprisse, né, a lei. E nós também vemos, né, no livro de Coríntios, vamos achar aqui no capítulo 5, 1 Coríntios 5, no versículo 7. 1 Coríntios 5 e no versículo 7. O que fala? Paulo que está falando, o apóstolo, ele está dizendo, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo aqui está colocando a Jesus como o Cordeiro substituto ao Cordeiro da Páscoa. E esse Cordeiro Pascal, que é Jesus, ele foi sacrificado, como sabemos, né? E qual foi a importância desse sacrifício, né? Na verdade, esse sacrifício, de modo diferente que era feito pelos sacrifícios periódicos, né, pelo sacerdote israelita, na verdade, ele foi feito uma única vez e para que possa atender a toda a humanidade, não só o povo israelita ou judeu, assim como o povo que não é judeu, como eu, por exemplo, né? E no caso, né, nós podemos, né, também ser até considerados, nós os que cremos, né, em Jesus e no seu sacrifício, somos até considerados o Israel espiritual, né? Agora, um outro texto muito interessante e que vem a falar sobre isso fica em Hebreus. Eu acho que esse texto é um texto, né, importantíssimo da teologia, né, e que procura mostrar a Jesus, né, como aquele que deveria ter vindo, né. Em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 a 16, diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, esse que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então está exortando para que nós permaneçamos firmes em nossa confissão de Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador e sacerdote, e que diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esse texto tem uma importância muito grande. Primeiro, né, que Jesus se tornou o sacerdote universal. Antigamente, o sacerdote era aquele da linhagem que Deus estabeleceu, da linhagem de Arão, né, no povo israelita, né? Esses sacrifícios eram feitos repetidamente, e agora não, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez e não se repete mais, né? Também, né, tem uma outra coisa, ele fala aqui, né, para que nós achemos graça em ocasião oportuna. Isso quer dizer que nós podemos chegar a qualquer hora, a qualquer momento, à presença de Deus, a este sacerdote que está nos céus intercedendo por nós. E o texto fala de uma coisa muito interessante, que diz que este sacerdote, né, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, este sacerdote conheceu as nossas fraquezas, ele viveu na carne e venceu, né? E foi o único sobre a terra que não cometeu pecado, Jesus Cristo, né?
E vem até um lado, né, interessante também que nós discutimos na teologia, de que Jesus, né, ele é Deus, né, e veio como homem também, né? Ele foi encarnado, o Deus encarnado, e que morreu e ressuscitou e tem um corpo, né, ressuscitado, ressurreto, né? E que nós haveremos de ter também na nossa ressurreição, né? Jesus, ele, então, ele foi o sacerdote e o sacrifício. E esse sacrifício não poderia ser atendido por ninguém que não fosse ele. Nem você pode ser o sacrifício pelos seus próprios pecados. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. E no nosso caso, é um cordeiro sem pecado. E Jesus não pecou e agradou a Deus em toda a sua vida em que ele viveu aqui. E então nós podemos ver no sacrifício de Deus o Deus intercedendo pelos homens, porque Jesus era Deus e é Deus. E assim como nós vemos também o homem representado por Jesus, enquanto Deus encarnado, pagando, então é Deus pagando e o homem sendo representado ali na cruz. Essa é a teologia. E o sangue derramado por Jesus abriu caminho aos céus para que possamos entrar na sua presença a qualquer hora, como falei agora. Porque quando Jesus morreu, havia, né, em Jerusalém o templo, havia, né, o véu que separava o santo dos santos, né, aonde somente o sumo sacerdote, né, poderia entrar, né. Este véu foi rasgado e significava que o acesso à presença de Deus foi aberto a todos aqueles que creem e que buscam Ele através de Jesus e dos méritos de Jesus. Então, Jesus Cristo, esse Cordeiro Pascal, ele foi imolado para que possamos ter o perdão de nossos pecados, né? Possamos ter salvação e vida eterna e libertação. E é isso que eu gostaria de deixar para você nesta pequena mensagem.